Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado mais uma vez porque você nos recebe aí na sua casa para a gente discutir os principais assuntos da semana. Vamos lá conhecer quem são os convidados de hoje aqui do Redação Novo Tempo? São convidados aqui no Redação, mas fazem parte da família do jornalismo Novo Tempo. Tá o pessoal hoje aqui do Conexão Novo Tempo, que é o nosso programa da rádio. Luana, tudo bem, Luana? Tudo bem, Wagner? Luana Marescalchi. Uau, Masquerini. Eu achei que você estava brincando, mas você falou sério assim? Errou o nome dela? Errei total. É bem mais fácil, Como é que né? ele falou? Marescalchi. Masquerini, é bem mais fácil. É tão mais fácil. É Masquerim? verdade, é bem mais fácil. Bem mais fácil. Palavra Não, que dificultou, Luana, pra gente aprender. Masquerini, sim. chutou. Masquerim tá muito mais fácil do que Muito mais fácil Tá que bom, deixa eu apresentar os Marescalchi. outros. Luana Masquerim, apresentadora do Conexão Novo Tempo. Então, Obrigada. as pessoas conhecem muito a sua voz, mas hoje quem está assistindo a gente pela televisão está conhecendo quem de fato é a Luana. Quanta decepção. Não, mentira. Mentira. Assim como o Breno Moza está aqui com a gente. O Breno também faz parte da equipe de produção e apresentação do Redação Novo Tempo. Vocês vieram justamente no dia... Produção e apresentação do Conexão Novo Tempo. Eu falei o que errado dessa vez? Redação Novo Eu Tempo. acho que eu vou embora. Eu acho que tá na hora Gente, de eu me inédito retirar do isso. O que estúdio. está acontecendo? Redação é a Vamos primeira começar vez. de novo. Vamos começar conta de até novo. 10. Luana tá aqui, é Masquerim. Masquerim. O Breno apresenta o Conexão Novo Tempo. Justamente. E hoje está aqui no Redação Novo Tempo. Pela primeira vez. E estão sem a presença de André Leite, que também faz parte da equipe do Conexão É uma sopa, Novo né? Tempo. Uma sopa de letrinhas. Obrigado pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço. E com a gente, como todas as semanas, Suzane, qual é o seu sobrenome mesmo? Lima. Muito bem, não errei Tão dessa fácil vez. assim, né? Não Obrigado podia pela esquecer. presença, Suzane. Hélio Moura com a gente mais uma vez também. Que já foi do Conexão. Que já foi do Conexão, é E verdade. mata Só a eu e você saudade que não, hoje né, aqui Wagner? E Aqui. muitos anos, né, Hélio? 4 Só isso, pensei que tinha sido mais. anos. Foi quase um erro de novo. No Redação de hoje, a gente discute sobre a reaproximação dos Estados Unidos e Cuba com a reabertura das embaixadas e também sobre a segurança nas escolas e a venda de remédios sem prescrição médica em supermercados. E ainda, sobre um assunto bastante curioso, as conversas no WhatsApp relacionadas a trabalho que podem gerar hora extra. É isso mesmo. Tudo isso você confere no Redação Novo Tempo de hoje. E é claro, a gente vai ter o nosso debate aqui, vamos colocar ideias, vamos colocar aqui até a nossa opinião, mas a sua é muito importante também. A gente quer a sua participação como se você estivesse aqui no sofá do Redação Novo Tempo. Você pode participar e o Hélio vai dizer como é que faz. Dá sim, você pode participar ali pelas nossas redes sociais, tem o facebook.com/ntjornalismo, aí tem o nosso portal que reúne tudo, tem os vídeos aqui do Redação, tem materiais do Conexão Novo Tempo, que é o nosso jornal que vai ao ar de segunda a sexta pela rádio ao meio-dia, vale a pena você conferir se você ainda não teve a oportunidade, então é novotempo.com/jornalismo, reúne tudo o que a gente faz, aí tem o Twitter e o Instagram também, nesses dois casos, @ntjornalismo. Muito bem, você pode participar. Um assunto que chamou a atenção essa semana foi a reabertura da Embaixada Cubana nos Estados Unidos e da Embaixada Americana em Cuba. Isso representa um passo importante na relação entre os dois países, algo que vem acontecendo desde o fim do ano passado. Após 54 anos, a bandeira de Cuba voltou a ser hasteada na capital norte-americana. Ela se juntou às dos demais países com os quais os Estados Unidos mantêm relações diplomáticas. A reabertura das duas embaixadas em Havana e em Washington consolida a retomada das relações diplomáticas entre os dois países. Em dezembro do ano passado, os governos de Barack Obama e Raul Castro anunciaram o início dos diálogos de reaproximação. Em abril, os dois presidentes tiveram um encontro histórico na Cúpula das Américas, no Panamá. E em maio, Cuba foi retirada oficialmente da lista dos países que apoiam o terrorismo, segundo o governo norte-americano.
Contudo, Estados Unidos e Cuba ainda têm assuntos pendentes como o fim do embargo econômico norte-americano sobre a ilha. Mesmo assim, a reabertura das duas embaixadas pode ser considerada uma vitória da diplomacia dos dois países. A gente até aqui no Redação Novo Tempo comentou, né, esse aperto de mão tão emblemático e tão comentado no começo do ano, inclusive histórico. Bom, existe um embargo ainda, né? Agora, as embaixadas foram reabertas. Quais são as vantagens? Para quem são? Quem leva vantagem com essa reabertura? Vantagem de todo mundo, eu acho, não? Não sei, me responda você, Suzane. Tanto os Estados Unidos quanto Cuba, né? Se a gente olhar de uma visão talvez ampla, sem analisar coisas muito específicas, é interessante para os Estados Unidos exportar os seus produtos, é interessante para as pessoas, eu não sei se para o governo cubano, vive ainda um pouco ultrapassado, mas para as pessoas importarem também produtos dos Estados Unidos e, quem sabe, começar um processo também de atualização, né? Inclusive, principalmente nos automóveis que eles usam, né? Não sei, né, se isso vai acontecer. É uma possibilidade, né? Tá tudo muito no começo ainda, né? Até o próprio vídeo disse, é o começo de conversas de reaproximação. Eu penso que o parlamento americano não vai aceitar retirada de tantas sanções assim de uma hora para outra, porque lá eles têm pessoas conservadoras e liberais, como em todos os países têm, o parlamento é dividido, talvez não 50%, mas é dividido. E lá isso é bastante claro, inclusive, né? Muito claro, cada partido defende uma posição muito fortemente e aqueles mais conservadores não vão de forma alguma abrir mão assim no primeiro momento, falar, tudo bem, voltamos a ser amigos de Cuba, retira as sanções daqui, retira as sanções dali, somos amigos novamente. Eles estão agora saindo da lista dos países que apoiam o terrorismo, já é um grande avanço, mas ainda tem muito pela frente e não vai ser tão rápido assim esse bom convívio entre os dois. A gente estava até conversando aqui, né, antes do programa de fato começar, toda a questão do embargo comercial ainda existe, né? Então, não existe relações comerciais entre Cuba e Estados Unidos. Exatamente, e o que eu ia dizer foi exatamente o que o Breno falou. Essa abertura ela é muito mais simbólica do que prática, porque a partir de agora que vai começar a se pensar como pode ser feito, mas Estados Unidos tem muitas imposições, tem muitas condições para que seja derrubado esse embargo, embora seja um dos detalhes da campanha de Barack Obama quando ele foi eleito era de que seria aberta as relações com era uma das propostas Cuba, era uma das propostas de governo, uma das promessas de governo, mas a partir de agora, aí os Estados Unidos falou assim, olha, a gente abriu as portas, mas tem algumas condições que vocês têm que seguir, e uma delas é a democratização do país, a abertura, porque para que entre não só capital estrangeiro em Cuba, mas também entre a forma de viver dos Estados Unidos, a cultura estadunidense, é preciso que Cuba também aceite essas condições, né? Eu acho que a condição também é por parte de Cuba, né? Porque tem um pedacinho, se eu não me engano, que está sob a tutela dos Estados Unidos e Cuba também está querendo isso de volta. Eu acho que vão ser vários passos assim para cumprir. De um lado, os Estados Unidos impõem aquilo, do outro lado, Cuba. Tem também aqui os prisioneiros, né? O americano Alan Gross e 3 cubanos presos nos Estados Unidos. Então, de acordo com especialistas, isso vai entrar num processo de negociação, talvez. Então, pelo que a gente tem de informação até o momento, e pelo que alguns especialistas nessa área de política comentam, é que tem vários passos ainda que precisam ser desdobrados, algumas condições de um lado e de outro que precisam ser resolvidas para, então, eles voltarem a ter uma relação comercial. Né? A grande máxima do bom convívio entre pessoas ou países é ceder, né? A palavra é ceder. Os dois têm que ceder. Outro de lá, né? Um de cá e um de lá. Cuba vai ter que ceder um pouco, ou pelo menos os Estados Unidos querem que Cuba ceda um pouco, mudar um pouco o regime de governo, mudar um pouco o regime econômico, tanto quanto do outro lado também. Cuba também quer que os Estados Unidos aceitem alguma coisa. Falando, isso nós não vamos mudar, então você tem que ceder. E não é uma coisa fácil, é como se o seu vizinho entrar na sua casa, aquele que sempre briga com você, entrar, tá, agora a gente é amigo.
Vamos mudar aqui o sistema de cozinha. Você não vai mais cozinhar isso aí, você vai cozinhar outra coisa. Uma coisa interessante, vocês viram a fala, né, do Obama? Ele disse o seguinte, esses 50 anos, foram 54 anos, se eu não me engano, né, durante todo o processo, mostraram que o isolamento não funcionou. É tempo de outra atitude. Isso, inclusive, falando para as pessoas no Congresso americano que têm, inclusive, uma opinião contrária, né? Olha, o isolamento não funcionou, é hora de uma outra atitude. O que vocês pensam sobre essa frase do Obama? Realmente é tempo de outra atitude? Digam aí, eu tenho um pensamento aqui, mas vamos ver o que vocês acham. Talvez seja mesmo, é um discurso bonito, né? Mas a gente sabe que também é um discurso que tem os seus interesses. Uma coisa que o Breno falou que me deixa bastante intrigada, quando a gente tem acesso a essas informações e aos discursos de Obama, principalmente, dá a impressão de que para os Estados Unidos, Cuba precisa mudar o seu regime a qualquer custo. E é uma proposta do próprio governo fazer com que Cuba aceite a democracia. É uma sensação assim... Essa foi a razão do rompimento, né? Então, assim, não é um país que tem a sua política nas plataformas e no formato de como os Estados Unidos pensa que deveria ser e se criou, então, aí toda essa estrutura, né? Então, dá uma impressão de que se Cuba aceitar de repente a democracia, os Estados Unidos vai ficar feliz da vida e eles vão voltar a se falar. É a impressão que tem, né, quando a gente lê todo esse discurso, pelo menos na minha opinião. Mas eu acho que a gente tem que entender também o interesse dos Estados Unidos, porque, falando assim, parece, nossa, Estados Unidos pensando no bem, né, da humanidade, que lindo, né? Estados Unidos incentivando a democratização do país, mas a gente tem que pensar... Porque, inclusive, essa fala do Obama parece a fala não do presidente dos Estados Unidos, mas parece a fala do presidente do mundo. Exato. Né? Olha, não deu certo até agora, mas... Cuba tem petróleo, Cuba tem minério. Cuba, eu vejo assim, meio que a doutrina Monroe sendo aplicada de novo. Olha, a América para os americanos, porque Cuba recebe investimento, sempre recebeu investimento da Europa. O maior contato de Cuba, economicamente falando, é com a Venezuela e com o Brasil. Então, Estados Unidos tendo um pé em Cuba, ele tem um pé na América toda. Ele tira, olha só, a gente vai investir em Cuba. Então, sai daqui Europa, sai daqui China. Então, eu acho que o que aparenta é uma sensação de posse, assim, a gente vai fazer a doutrina Monroe de novo, América para os americanos e a América é nossa. Ele mesmo disse, né, Luana? Somos todos americanos. Somos todos americanos. O que o Wagner falou, parece que Barack Obama falou como presidente do mundo. De certa forma, Barack Obama é o presidente do mundo. A Suad Nasser, que participa sempre aqui com o jornalismo com a gente, especialista em assuntos internacionais, diz que os Estados Unidos são a polícia do mundo. E o mundo espera, olha para os Estados Unidos e espera, e aí, vão fazer o quê? A respeito, por exemplo, do Estado Islâmico. Qual que é a relação dos Estados Unidos com o Estado Islâmico lá no Oriente Médio? Diretamente nenhuma, mas o mundo espera, faça alguma coisa. E nesse caso de Cuba, o que já foi levantado aqui pelo Breno, pela Luana, Estados Unidos tem perdido espaço no mercado internacional por conta da China. Então, a China e os Estados Unidos brigam hoje pelo domínio mundial, econômico. E então, você precisa, quando você está perdendo espaço, você precisa criar novos espaços. Exato. Cuba é um novo espaço, nesse caso. Então, é claro, pode haver outros incentivos, mas não se pode deixar de mencionar que existe, sim, uma perspectiva de crescimento econômico, de um novo mercado e, como você falou, um pezinho a mais para poder abarcar um pouco mais a presença da economia americana na América Latina por conta dessas relações. Por exemplo, o Brasil também tem uma relação muito próxima com Cuba, como você já colocou. A gente tem aqui médicos cubanos aqui, a gente tem investimento brasileiro em Cuba. Então, é uma forma também de, como você falou, China, vamos dar uma... Segura aí, agora segura também a onda que eu preciso me reestabelecer. Eu ia comentar isso também, que isso afeta, de certa forma, o Brasil. A gente não sabe como, né? Tem que esperar acontecer. Mas o Brasil é o terceiro investidor
mundial em Cuba. Em primeiro lugar fica a China, em segundo lugar a Venezuela, e a gente tem um porto lá que mais de 600 milhões de dólares foi investido do BNDES, do Brasil, para fazer esse porto. Será que tendo esse porto, quem vai acabar lucrando? Porque o porto fica, sei lá, 100, 90 quilômetros da Flórida. Fica muito mais perto da Flórida do que do Oiapoque, que é o ponto mais perto Mais que perto dos nós Estados temos Unidos do que do Brasil. Exatamente, fica muito mais perto dos Estados Unidos do que do Brasil. Será que os Estados Unidos não vai lucrar muito mais do que nós, que investimos tanto dinheiro? Nós, eu digo como Brasil, né? Será que não... Eu não tenho ações. Eu queria dizer que não tenho ações em Cuba, mas será que não vai acabar lucrando muito mais que isso? Ou a gente pode ser otimista e falar assim, isso daí vai ser um ponto para o Brasil conseguir usar Cuba como ponte para os Estados Unidos. Aí já fica entre visão mais otimista e mais pessimista, mas certamente vai influenciar na economia do Brasil. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo. Esse assunto de Cuba e a relação com os Estados Unidos se reabrindo, realmente é só o início desse assunto. A gente com certeza vai discutir outras vezes aqui no Redação e esse assunto ainda vai longe. Mas depois do intervalo, a venda de medicamentos sem prescrição médica em estabelecimentos como supermercados é o assunto que entra em pauta aqui no Redação e a gente volta logo depois do intervalo.